Sabe, algumas construções são muito mais do que só concreto e aço, né? Elas acabam virando monumentos para uma ideia, um sentimento, uma paixão. E é exatamente esse o caso da Casa do Esporte Clube Corinthians Paulista, um estádio que de verdade reflete a alma da sua torcida. Olha, para a gente conseguir entender a Arena, primeiro a gente precisa entender a identidade do clube. O Corinthians é conhecido como o time do povo. E esse apelido ele não surgiu por acaso, não. Ele está totalmente enraizado nas origens humildes do time e na conexão profunda que ele tem com a classe trabalhadora de São Paulo. Então, vamos lá, um pouquinho de história para entender o peso disso. O clube foi fundado lá em 1910 por um grupo de trabalhadores. E, rapidinho, já virou uma potência. Ganhou seu primeiro grande título só 4 anos depois. Mas foi nos anos 80 que o Corinthians foi além do esporte e entrou de vez para a história política do Brasil. E aqui a coisa fica séria. O ponto central é a tal da democracia corintiana. Imagina só, em plena ditadura militar no Brasil, o time adotou um sistema completamente revolucionário. Liderados por craques como Sócrates e Vladimir, simplesmente todas as decisões eram tomadas no voto, em conjunto. O clube virou um símbolo de resistência, um exemplo prático de autogestão. E não pensem que essa coragem ficava só nos bastidores, não. O time usou a visibilidade que tinha para incentivar o povo a participar das primeiras eleições multipartidárias do Brasil desde o golpe de 64. Eles literalmente vestiram a camisa da democracia, mostrando para o país inteiro que o futebol podia, sim, ser uma ferramenta poderosa de mudança social. E tudo isso nos leva para a história central de hoje, a longa jornada do clube para construir uma casa própria, o estádio que finalmente pudesse abrigar a paixão e a grandeza da sua torcida imensa, a famosa Fiel. E quando a gente fala de grandeza, os números são de cair o queixo. São mais de 30 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. É a segunda maior torcida do Brasil. Isso já dá uma dimensão do tamanho do desafio emocional que era construir um lar para tanta gente. Então fica a pergunta, né? Como é que se transforma esse sonho de um estádio em realidade? Como superar todos os obstáculos financeiros, de logística, de engenharia? É aqui que a gente entra na construção propriamente dita. Vamos ver agora como a Neoquímica Arena foi financiada, como foi projetada e erguida até se tornar esse marco da arquitetura moderna que é hoje. Bom, para tirar um monstro desses do papel, o dinheiro foi, claro, uma peça-chave. A estrutura financeira foi bem interessante. A construção foi viabilizada por uma combinação de um empréstimo do Banco Federal, o BNDES, e um programa de incentivos fiscais da Prefeitura de São Paulo, que também queria desenvolver a zona leste da cidade. E a construção, minha gente, foi uma verdadeira corrida contra o tempo. O contrato foi assinado em 2011 e a meta era deixar tudo pronto para a Copa do Mundo de 2014. No meio do caminho, já no final de 2013, teve um acidente trágico que abalou a estrutura. Mas, mesmo assim, o estádio foi inaugurado a tempo para o Mundial. Falando em arquitetura, a arena é um show à parte. Um dos maiores destaques é a fachada oeste. Ela tem painéis de vidro curvos que criam uma ilusão de movimento, sabe? Parece que uma bola gigante acabou de estufar a rede. É o esporte traduzido em design. Uma ideia genial. E se não bastasse, tem o prédio leste, que tem uma das maiores telas de vídeo do mundo. São 170 metros de largura por 20 de altura. Isso dá mais de 3.000 metros quadrados. É algo que transforma o lado de fora da arena num espetáculo de luz e informação. E por dentro, a inovação não para. O gramado tem um sistema de resfriamento para manter a temperatura sempre ideal. A água da chuva é toda reaproveitada, a cobertura gera energia solar. Enfim, são tantas características que renderam ao estádio o certificado LEED, que é um reconhecimento internacional importantíssimo de construção sustentável. Bom, com uma estrutura desse nível, era óbvio que o mundo ia querer ver de perto, né? A Arena não demorou nada para virar palco dos maiores eventos do planeta. Vamos ver como foi essa projeção internacional. A estreia global não podia ser mais bombástica. A Arena cediu nada mais, nada menos que a abertura da Copa de 2014, com o Brasil em campo. E ao longo do torneio, ela provou que aguentava o tranco dos maiores jogos do mundo, até culminar na semifinal entre Holanda e Argentina, que estabeleceu o recorde de público do estádio, mais de 63 mil pessoas. E não foi só a Copa, não. A versatilidade da Arena é outro ponto fortíssimo.
Além do Mundial, ela recebeu jogos de futebol das Olimpíadas de 2016 e, num feito inédito na América do Sul, passou a sediar jogos da temporada regular da NFL, a Liga de Futebol Americano. Isso é gigante! E agora a gente chega na parte final, onde a gente conecta toda essa modernidade de volta à identidade cultural única do clube. Porque, no fim das contas, a Arena é muito mais do que um lugar para assistir a jogos. E olha que curioso, o alcance cultural do estádio é tão grande que ele foi parar até nos Simpsons. Num episódio de 2014, o Homer vira árbitro da Copa do Mundo e apita um jogo justamente na Arena Corinthians. É um fato divertido que mostra como o estádio entrou no imaginário popular do mundo todo. E isso nos traz de volta para aquela frase icônica da democracia corintiana. Ela resume perfeitamente o espírito do clube. A arena pode ser super moderna, ter tecnologia de ponta, mas a sua verdadeira base, a sua fundação, está nesse ideal de participação, de resistência e de coletividade. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação inspirada na história do clube. Se um time de futebol conseguiu mostrar que decisões compartilhadas podem gerar excelência e fortalecer uma comunidade inteira, por que, em tantas outras áreas da vida, a gente ainda hesita tanto em fazer o mesmo? A história do Corinthians e da sua arena nos convida a pensar sobre isso.